Boa noite a todos, meu nome é Renan. Eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho de inteligência artificial em jogos. E eu vou começar falando um pouco mais sobre o que é inteligência artificial. Bom, uma solução de inteligência artificial envolve um agrupamento de várias tecnologias, como as redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros, que conseguem simular capacidades humanas ligadas à inteligência. Bom, como que ela é utilizada? Da vida a NPCs ou entidades de um jogo, no caso. É, Em jogos, as técnicas de IA são usadas para tornar os jogos mais interessantes, fazendo com que os personagens eles se adaptem às mudanças do jogo e eles tomam decisões diferentes dependendo da situação. Possui várias técnicas também, como Director AI e Behavior Tree. Boa noite, meu nome é João. Eu vou falar aqui sobre as primeiras inteligências artificiais utilizadas em jogos, né? Então, elas foram desenvolvidas em uma época onde as máquinas tinham menos recursos, né? Então, um bom exemplo de uma inteligência artificial bem simples era no jogo Pac-Man, né? Onde os fantasmas, eles tinham que ficar sempre procurando o melhor caminho até chegar no jogador, que era representado pelo próprio Pac-Man. O que pode mudar bastante dependendo da posição do player no labirinto, onde o oposto acontece logo que o player pega o poder, pelo cenário. Bom, boa noite. Em relação ao exemplo de inteligência artificial, a gente tem no jogo The Sims uns grandes exemplos de uma falha na inteligência artificial. É que muitas vezes os jogadores eles misturam as atividades deles que eles têm para fazer. Então, os NPCs muitas vezes estavam com uma tarefa, por exemplo, uma mãe amamentando um bebê, e aí do nada ela resolve cozinhar, só que ela não para de amamentar, ela leva o filho dela e acaba cozinhando ele, então ignorando necessidades básicas de sobrevivência, como fazer as necessidades, se alimentar essas coisas, o que causa a morte do personagem ou coisas assim bem idiota se for relevar que a inteligência artificial é para simular o máximo possível a vida humana e ninguém vai ignorar necessidades básicas realmente. Outro grande mau exemplo também temos no jogo Sniper Elite, onde os NPCs são tão mal escondidos que chega até sem graça de tão fácil que fica de acertar a cabeça ou acertar os inimigos, pois ficou tão exposto a uma inteligência artificial tão ruim que acaba perdendo um pouco da essência do jogo de tão leve e ruim que é. Bom, boa noite, eu sou o Diego e eu vou fazer um contraponto com o que o Leandro falou e vou dar um exemplo de uma boa inteligência artificial em jogos. Que no caso eu vou usar o jogo Halo como exemplo, que basicamente ele é um FPS. Para quem não conhece o termo, significa que ele é um jogo de tiro com visão em primeira pessoa, com temática espacial e que você enfrenta uma raça alienígena chamada Covenant. E eu vou destacar a inteligência artificial desses inimigos porque eles têm alguns comportamentos, digamos assim, bem inteligentes que seriam tentar flanquear o nosso personagem, pegar cover para não ser atingido pelas balas, e também eles se organizam para que eles consigam manter o tempo inteiro o inimigo sob pressão, tomando fogo. Por exemplo, eles tentam evitar que todos os inimigos recarreguem ao mesmo tempo, e com isso o jogador tenha tempo de
respirar, se reposicionar ou pegar um cover. Além disso, eles têm um sistema de hierarquia, eles são bem organizados, então os inimigos maiores e mais fortes, eles comandam os inimigos menores e mais fracos, e isso gera algumas reações um tanto diferentes. Por exemplo, se o jogador eliminar o inimigo mais forte, que seria o comandante, digamos assim, os inimigos subordinados a ele e mais fracos, eles podem adotar comportamentos diferentes, como, por exemplo, sair correndo ou recuar e desistir do combate. Boa noite, meu nome é Douglas e eu vim falar sobre o futuro em si e as novas tecnologias que provavelmente os jogos vão começar a usarem na tecnologia de inteligência artificial. No geral, podemos dizer que o desenvolvimento das atuais e até a mistura entre elas, como por exemplo utilizar inteligência artificial de criaturas para exercer um padrão de atitudes que pode, por exemplo, ficar entregando uma informação para uma inteligência artificial que cuida do clima, o que pode gerar em chuva ou o que pode gerar em um dia ensolarado. É uma base de como as coisas podem ir melhorando. Mas o que tem o pessoal mais se apegado ao novo desenvolvimento é sobre a aplicação de Deep Learning, aonde os inimigos, isso geralmente vai ser usado mais em jogos online, onde geralmente uma massiva quantidade de jogadores enfrenta o mesmo inimigo, para que assim seja possível que o inimigo consiga coletar dados dos combates. Através da utilização da tecnologia de Deep Learning, o inimigo vai poder aprender um padrão de como os jogadores estão enfrentando e sempre ir se adaptando, mantendo aquele desafio sempre fresco de alguma forma. Às vezes um inimigo tem o costume de ter 3 hits em um ataque, depois um ataque em área, e ao perceber que os players estão começando a não cair mais nessa sequência de golpes, ele pode mudar isso. Tudo isso através de deep learning, de massivas e massivas enfrentar massivos e massivos combates com outros players, em exemplo de jogos online. Através dessas técnicas assim para combate, essas são até então vislumbre inicial de como a gente vai melhorar a inteligência artificial dos jogos no futuro. Obrigado para quem assistiu nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Os integrantes são o Douglas, Leandro, Diego, o João, eu e o Renan. Essa foi a apresentação sobre uma disciplina de inteligência artificial do IFSP Campus Cubatão. Obrigado.